Bom, pessoal, prazer estar aqui para falar. Estou aqui super feliz de estar participando desse evento incrível e de fazer parte, testemunhar muito de perto essa trajetória espetacular da Prio, né? A história do Reação com a Prio, do nosso instituto, começa em 2017. Eu tenho orgulho de falar que foi o primeiro projeto apoiado pela Prio. Acho que a Prio nasce com... O Esteves falou sobre isso, né? Essa ambição de construir, mas também uma ambição de compartilhar muito clara desde o início. E na época, vocês me corrijam, acho que eram o quê? Uns 10 mil barris, 2017? Por aí, né? Está em 150, com mais rumo aos 200 aí muito rapidamente. Então, desde aquela época, ainda pequena, comparando com hoje, né, já existia essa clareza, né, de que a gente está aqui para compartilhar também o nosso crescimento, né? Então, tenho o privilégio aí de estar fazendo parte da construção também da cultura da Prio, né, que virou uma cola para todos nós, porque foi muito bem feita. Pessoas, resultado, inconformismo e ousadia, conversa com esses três que estão aqui na frente, Emiliano, Nelson, Roberto, todo o time, né, Francilmar, todo o time que está tocando o barco aqui, Milton, Bruno, enfim, todo mundo. E a gente tem aqui nesse espaço pessoas que simbolizam essas quatro palavras, né? Pessoas, resultados, inconformismo e ousadia. Então é uma honra ter vocês aqui no time Prio, gente. É muito legal. E eu estar fazendo esse papel aqui, fico super honrado. Então vou começar aqui falando com um cara que botou fogo no Maracanã. Ah, moleque! Vamos lá, Clodô? A gente apresentou algumas... Eu acompanhei... A Olimpíada que eu fui medalhista foi em 2004, foi quando você aparece para o mundo, né, Clodô? Ali, eu me lembro que foi antes, né, a Olimpíada, logo depois da Paralimpíada, quando eu volto para o Brasil, e eu acho que foi a primeira vez que ela teve uma repercussão, uma Paralimpíada, uma repercussão de televisão mais próximo do que deveria ser, né? E ali a tua vida muda completamente, né? Eu assisti você do Brasil e depois a gente teve várias outras experiências, apresentamos programas paralímpicos na Globo, era impossível. Somos garoto de programa, né? Aqui apresentávamos programa. Continua, Flavio. Não, eu já estou acostumado, eu sei que não vai ter protocolo aqui, mas como é que foi essa transformação na tua vida, cara, depois de 2004? Legal você fazer essa pergunta, né? Primeiramente, bom dia, galera! Bom dia! Isso aí, daqui a pouco tem almoço, hein? Almoço, então, todo mundo alegre, todo mundo ousado. E respondendo a tua pergunta, né? Você falou que me viu lá em Atenas, nas Paralimpíadas, e eu vi você nas Olimpíadas antes, ganhando aquela medalha de bronze, né? Então, ali foi o pontapé inicial para que o esporte paralímpico é o que é hoje. E como o Flavinho falou, foram 6 ouros e 1 prata, e ali foi o boom do esporte paralímpico. E por que ali foi o boom do esporte paralímpico? Porque antes nós íamos para Jogos Paralímpicos, ganhávamos medalhas, mas pela primeira vez passou apenas em 2004 pela TV, a mídia toda estava ali mostrando os nossos resultados. E dali eu saí com 6 ouros e 1 prata, né? Foram 5 Paralimpíadas, são 14 medalhas, 6 ouros, 6 pratas e 2 bronzes. Meu lema quando eu nadava, se eu não ganhasse, eu comprava a medalha, mas eu trazia, né? Mas não vou falar que foram compradas, né? Ou onde comprei. E aí, rapidamente falando, que eu gosto de falar, mas nós temos outros grandes convidados, muito melhor que o Clodoaldo Silva, ali foi o boom justamente, Flavinho, né? Porque a televisão mostrou que somos pessoas com deficiência, mas que a gente fica triste se perde as medalhas, mas que a gente se alegra se ganha as medalhas. Então, acredito que ali foi o grande boom, justamente pelas pessoas verem a nossa alegria, a nossa felicidade e a nossa superação de limites. Flavio Canto, lindo, gostoso. Clodoaldo Silva, meus amigos. É que temos várias histórias. Muito bom, muito bom, muito bom. Showman. Adriana, a gente está falando de legado aqui, né? E antes de falar um pouco do seu legado, quem é o seu grande... Você é o legado do seu irmão, né? O Tandy foi campeão olímpico, né? Inspirado pelas suas conquistas. Você é pioneira da família. Vamos deixar claro, né? Porque todo mundo acha o contrário, né? Exatamente.
E você tem duas, ele tem uma. Exato. A gente tem o pódio em casa, né? Mas ele tem a de ouro. É verdade. Mas como é que você chega nessa construção de carreira? De onde ela vem? Você faz parte do primeiro pódio olímpico feminino. Estava lá também, em 96, em Atlanta. Saí sem medalha, mas saí com a alegria de ter visto vocês no primeiro lugar, você em segundo. Primeiro lugar, A Jaqueline e a Sandra, é uma final histórica, né? Com Entre Mônica. a prata, eu e Mônica. E você e Mônica. E depois, 4 anos depois, você ganha outra medalha olímpica. Eu fui para Sydney, jogando com a Sandra, que tinha sido a minha adversária em Atlanta, né? Mas como é que você chega nessa Olimpíada? Por que o vôlei? Como é que chega na tua vida? Bom, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Ainda estava comentando com o Calainho. Eu aprendi muito. As palestras foram incríveis, histórias incríveis de vocês. Bom, eu chego, na verdade, começa no vôlei de quadra, né? A história começa no vôlei de quadra. Eu sou a única mulher, né? Somos 3 irmãos lá em casa. Eu sou a do meio. E então a minha infância toda foi sempre muito de esporte, de rua, né? Moleque mesmo. Eu andava de skate, eu jogava futebol, eu fazia tudo. E o vôlei, com 10, 11 anos, fui fisgada pelo vôlei. Começam no vôlei de quadra. Tive a sorte de fazer parte de uma geração que a gente pegou ali a profissionalização do vôlei, né? É uma modalidade no nosso país que pioneira, né? Foi uma das primeiras modalidades a entender a importância do patrocínio das empresas para a evolução do esporte, investir no esporte. E ali eu começo a minha trajetória na quadra, que foi também muito vitoriosa, né? Conquistei o que hoje seria a Liga Nacional, a Superliga de vôlei, né? Tive 2 títulos, fui para a Seleção Brasileira de quadra, disputei Campeonato Mundial Adulto e fui cortada no vôlei de quadra da Olimpíada de Seul, em 88. Eu fui o último corte. Tinham viajado, foram 13 atletas que foram para o Japão, e do Japão a gente ia para a Coreia. E eu fui dispensada, não vou esquecer nunca isso na minha vida, num quarto de hotel, lá em Tóquio. E, enfim, quem ficou no meu lugar, o nome dela era Sandra, Sandrão, a gente chamava de Sandrão, porque ela tinha 1,90 m, e ela entrava só para fazer bloqueio. E ela é aquela especialista no bloqueio, e, enfim. E aí a vida continua, né? Sempre joguei no Rio, na quadra, e teve um momento ali, em 92, que o time que eu jogava aqui perdeu o patrocínio, e aí eu tive a opção de ir para São Paulo, né? Fazer a carreira em São Paulo, mas eu não queria sair do Rio, e a Mônica Rodrigues, que foi minha parceira em Atlanta, ela sempre foi rata de praia, sempre jogou no Rio, vivia sábado, domingo na praia, na rataria, jogando. A rataria é quando a gente fala que é fora da regra, né? A modalidade tem uma regra específica e quem você joga, né, no final de semana aqui no Rio, o pessoal carrega a bola e tal. A Mônica jogava comigo nesse time, que perdeu o patrocínio, e me chamou, Adri, vamos bater uma bola. Tinha uma rede muito famosa aqui no Rio, na Posto 6, a rede da Tia Leá, e onde todos os atletas da seleção brasileira, quando estavam no Rio, iam para lá jogar. E a gente começa, né, a fazer o vôlei de praia, jogar vôlei de praia. Eu estranhei muito, porque é uma outra modalidade, né? A gente só carrega os fundamentos do vôlei, toque, manchete e saque. O resto você tem que reaprender. Então, acho que foi o primeiro desafio aí, grande na minha carreira. E a minha geração, na verdade, não existia um cenário estruturado ainda da praia. E a minha geração foi a precursora. A gente ali não sabia o que ia acontecer no futuro, né? Não existia uma modalidade, como eu falei, estruturada, não existiam competições, a gente foi investindo, só nas duas, a gente montava a nossa rede. A gente sabia que nos Estados Unidos já era muito forte o vôlei de praia, e a gente faz um caminho de investir numa modalidade que a gente não sabia ainda o que ia acontecer. Mas só, enfim, deu tudo certo, porque o vôlei de praia no Brasil, naquela época, teve um crescimento, né, uma trajetória meteórica. Então, eu só estou falando de 92. Em 96, já o vôlei de praia vira esporte olímpico. Ele não era olímpico, ele vira esporte olímpico. E a gente protagoniza, né, aquela histórica final entre 2 duplas femininas do Brasil, que nunca mais se repetiu, e conquista a primeira medalha olímpica da história, né, de uma mulher brasileira, né? Pela primeira vez, uma mulher brasileira conquista uma medalha olímpica. 4, né? 4. E foram 4, as 4 primeiras. E o vôlei de praia realmente foi a primeira naquela Olimpíada em Atlanta. No decorrer, né, ainda da própria Olimpíada, basquete feminino, com Hortência, Paulo também ganhou a primeira medalha do basquete, a prata, e a quadra, a medalha de bronze. Então foi assim que a gente começou. Também. Feminino também, todas as mulheres. A gente meio que abriu ali as portas, né, para as mulheres começarem essa. Hoje a gente vê o que viu em Paris, as mulheres conquistando, né, os ouros, né, foram todos conquistados por
por mulheres. Então, acho que eu contribuí aí de alguma maneira a minha geração inteira, né? Na verdade, nós 4 fomos ali, simbolizamos uma geração de mulheres que investiam no esporte e que hoje a gente está vendo aí o sucesso e o protagonismo maior das mulheres em Olimpíadas. Muito bom, Adriana. Depois vamos falar do legado aí do Sem Barreiras e tudo mais. Calanho, é sempre difícil, cara, falar quem é você, assim, porque é tanta coisa, né? Eu olho para música, a história da música, Nelson Motta, eu penso, você é mais amplo, né? Cultura em geral, eu penso, por Calanho. O que você está fazendo hoje? Cara, obrigado, Flávio, obrigado pelas palavras. Saudar aqui a Adriana, saudar o nosso Clodoaldo, saudar o nosso Nelson, Roberto, saudar o Olívio e todo o time da Prio. E primeiro, cara, antes de falar sobre mim, se você me permite, Flávio, é uma manhã para mim muito emocionante. Eu não nasci no país por uma questão, enfim, do meu pai estar trabalhando fora, mas sou carioca, me considero carioca, vim para cá com 3 anos. E sou um grande apaixonado, Nelson, pelo Brasil, muito apaixonado. Meus pais são cariocas, eu sou brasileiro, nasci apenas fora por acaso, porque ele, piloto de avião, trabalhava fora. E eu quero dividir com cada um de vocês, o quanto é emocionante essa manhã para mim como brasileiro, porque essa manhã determina e prova a força que esse país tem, independente de qualquer viés político, seja A, seja B, seja C. Se uma empresa como a Prio é o que é, ela é o que é porque ela decidiu ser o que é. Se uma empresa como o BTG Pactual é o que é, ele é porque ele decidiu ser. Então, assim, acompanhando o nosso deputado federal Gil Lopes, eu quero também pedir uma salva de palmas à Prio aqui ao nosso Nelson, ao nosso Roberto, porque o Brasil precisa disso, de entendimento e vontade de que dá certo e pode e vai dar certo. Cara, Flávio, eu na verdade sou um apaixonado também, além de pelo Brasil, pelas artes, né? Eu desde muito pequeno, meu pai piloto, tive a oportunidade de viajar muito pelo mundo, né? Meu pai não pagava nada, ia lá, né? A gente pagava baratinho, classe média, mas tive a oportunidade de viajar o mundo e conheci muita coisa, me conectei muito com arte, com cultura por todo o planeta. Minha mãe psicóloga, papai saudoso comandante Calanho, já não está mais entre nós, em matéria, porque a energia tá. Mas minha mãe, Maria Helena, psicóloga, muito ligada às artes, então também sempre transitei muito no mundo das artes aqui no Rio de Janeiro e viajando pelo Brasil também. Muita teatro, muita cinema, muita concertos, etc. Tive um grande amigo, que é um grande irmão, também na minha adolescência, que é o Márcio Menescal, filho do Roberto Menescal, que eu considero meu segundo pai. Aliás, outro exemplo de um brasileiro gigante, acabou de completar outro dia 88 anos, lá no Blue Note Rio, com uma vitalidade, com uma força impressionante. Enfim, então também toda a minha relação ali com a família Menescal nos anos 70, Adriana, mergulhando nas músicas, mergulhando nos novos artistas, enfim. Então isso foi moldando a minha personalidade. Tive uma equipe de som lá atrás, era moleque ainda, 11, 12 anos, a gente dava festinha nas casas dos amigos do Menescal, ele era o nosso empresário, ganhei uma graninha, foi muito simpático. Enfim, mas fui caminhando até que, enfim, faculdade, decidi fazer comunicação, não sabia exatamente o que ia fazer, fiz comunicação na PUC, mas já ali eu comecei a me conectar ali com, enfim, saraus, etc., e comecei a entender que, de fato, a minha vida deveria ser localizada no campo da arte e no campo da cultura. E aí faço um parênteses, né, para falar sobre o nosso Brasil, que sem dúvida nenhuma, é também um país muito importante na indústria de óleo e gás, sem nenhuma dúvida, como também é um país muito importante na indústria financeira, como também colocou aqui o nosso André Esteves. Mas eu vou puxar um pouco a brasa aqui para o lado da arte e da cultura para dizer para todos vocês aqui, para todas vocês, que o Brasil é a maior potência mundial quando o assunto é arte e cultura. Eu, durante muitos anos, 11 anos, eu fui executivo de uma gravadora. Eu entrei na Sony Music em 1990, no mundo, Flávio, do LP e do cassete. Nelson, outro dia ganhei um CD do Lulu Santos, não tinha onde tocar, né? Você já não tem mais onde tocar. Mas entrei e fiquei na Sony Music do Brasil de 90 até 2000. E durante esse período eu viajei como executivo da companhia e, de novo, eu asseguro a todos vocês, todas vocês, viajei os 5 continentes, participei de reuniões e festivais e tive contato com artistas que vão de Michael Jackson a Julio Iglesias, a Shakira, o velho guerreiro, que inclusive fizemos um musical a respeito dele.
E eu posso assegurar, realmente posso assegurar, o Brasil é uma potência, e o brasileiro e a brasileira, todos nós, a gente tem que ser muito, muito, muito orgulhoso pelo que esse Brasil representa em termos de arte, em termos de cultura. A gente tem que realmente fazer com que o mundo perceba a importância, e mais do que isso, esse soft power, né, que é uma expressão tão importante, que, aliás, os americanos usaram muito bem no pós-guerra, né, na Segunda Guerra, a partir de 1945, 46, toda a cultura americana, os cinemas, os musicais, etc. Enfim. Então, toda essa vivência, para concluir, Flávio, se deixar falando, eu vou embora, toda essa vivência realmente me fez entender que era preciso ir para o mundo empresarial da arte e da cultura, mas ir de uma maneira, e aí tem uma conexão, Nelsinho, muito importante com a Prio, né, de uma maneira diferente. Né? Até porque arte e cultura demandam criação. Né? A arte e cultura demandam pensamento disruptivo, que, aliás, é o que a Prio tem, Roberto. Vocês têm o que têm, atingiram o que atingiram, porque pensam dessa maneira. Aliás, eu quero dar os parabéns, hein, Olívia, ao time. Os vídeos estão sensacionais. Por favor, uma salva de palmas para o time de marketing aqui. Na boa, os vídeos estão, Roberto, sensacionais, sensacionais. Fato é que, enfim, eu entendo que fazia sentido, Flávio, investir em arte e cultura, mas, como eu estava dizendo aqui a respeito da Pri, de uma maneira diferente, inovadora, disruptiva, e foi isso que eu fiz. Então, em 2000, eu saio da Sony Music, eu tinha um cargo de vice-presidente à época, e decido investir em arte e cultura do nosso país. Hoje, eu acabei de completar, estou completando esse ano, está sendo um ano muito feliz para mim, muito feliz, e estou muito orgulhoso de poder ser aqui uma pessoa que representa a arte e a cultura numa manhã tão importante como essa. O meu negócio está completando 25 anos para concluir, e de fato a gente está em muitos setores. A gente tem uma gravadora que está entre as 3 mais importantes gravadoras independentes do país. Não somos uma major, não somos a Sony, a Warner, a EMI, mas somos a Musiqueria, uma gravadora importante. Acompanho o grupo também, uma companhia que produz teatro musical chamada Aventura. Para quem não sabe, o Brasil já é o 3º maior produtor de teatro musical do mundo, Clodoaldo, mercado americano, mercado inglês e nós, então faz parte do nosso grupo. Os Blue Notes, lendário jazz club de Nova York, que trouxemos para o Brasil. A gente está aqui na Avenida Atlântica, lá em São Paulo, na Avenida Paulista. Enfim, uma série de negócios que, no final do dia, celebram essa força, eu diria até espiritual, essa força de nós, brasileiros e brasileiras, que é a arte e a cultura, que, no final do dia, moldam a personalidade de um país. E essa personalidade poderosa que o Brasil tem como nenhum outro país. Mais ou menos isso, Flávio. Sai de pau, né? Muito bom, tá aí. E, Clodô, eu... Fala, bebê. Eu, na Olimpíada de 2012, eu me aposentei em 2011. E eu fui para os Jogos de Londres para trabalhar, na época, na Globo. E eu ia voltar e fazer o boletim paralímpico. Flavinho, você falou que se aposentou em 2011. 2011. Eu me aposentei em 2016. E aí eu falo, quando eu me aposentei, eu pendurei a minha sunga, né? Se jogador de futebol pendura chuteira, eu pendurei minha sunga. Não queria ver essa cena, cena, E você hein? pendura o quê? Não queria, não. Não queria. E você pendura o quê? O kimono? A faixa. Entendi. Mas continua, Flavinho, vai lá. Mas essa cena não foi agradável, mas tudo bem. Não foi. Mas em 2011, eu me aposento, vou para Londres trabalhando, e eu ia fazer um boletim paralímpico e fui conhecer mais a história que eu tinha me encantado em 2004. E com você, que você brilhou lá, então você foi o cara da Paralimpíada. E eu fui lá para Stoke-Mandeville, né, e conhecer a história, que a história, não sei quem conhece, mas é a história de um médico judeu alemão, Ludwig Guttmann, que sai fugindo da guerra. Alemão, neurologista. Em 44, ele vai lá para o Stoke-Mandeville, aí começa a perceber que tem um nível alto de depressão entre os feridos de guerra, muitos amputados, com lesões importantes, e ele começa a fazer competições entre eles para reabilitação. Para reabilitação até mental, né, psicológica, de levantar. Aí começa a fazer isso entre hospitais da Inglaterra, e aquilo vai crescendo. Ou seja, nasce de um movimento de inclusão. E, com o tempo, começa a virar guerra que nem a Olimpíada. Né? É um esporte de altíssimo nível e muito mais de eficiência do que de deficiência. Né? Então, essa foi a minha aula. E, na mesma época, eu estava tendo uma campanha, que foi a melhor campanha que eu já vi de uma Paralimpíada, que era do Channel 4,
né, que você ia pelo metrô e tinha a imagem de todos os atletas britânicos, né, como se fossem os X-Men. Thanks for the warm-up, que era acabou a Olimpíada, agora vai começar e a outra era You met the super athletes, now meet the superhumans, né? E aquilo vai me inspirando e depois a gente faz aquela Paralimpíada e começa. Então, minha pergunta para você é qual a importância do movimento paralímpico para desconstruir esse olhar que a gente já conversou muito, que existia antes e depois do movimento paralímpico. É isso, Flavinho, e como você bem falou, começou em 1948, né, e a primeira Olimpíada e Paralimpíada no mesmo local foi em 1960, lá em Roma, né? Mas o Brasil começou a participar da sua primeira Paralimpíada em 72, a nossa primeira medalha foi em 76 e aí não paramos mais. E aí viemos em 2004, que eu falei, a Paralimpíada começou em 60, a gente sempre fazendo boas campanhas, e porque estourou em 2004, que eu falei por causa da questão da imprensa e da mídia, e dali eu saindo com 6 ouros e 1 prata. Então, depois que a televisão, a imprensa, a cobertura começou a mostrar, eles começaram a ver que nós não tínhamos nada de coitadinho, nada de vítima. E sim, se nos dessemos uma oportunidade, a gente poderia chegar no mesmo lugar que outras pessoas sem deficiência. E você mencionando a questão do metrô, né, que todos entravam no metrô, chegavam nos seus locais, e aí a analogia que eu faço né, até mesmo com a PRIO. E hoje, poder estar aqui nesse tablado, eu só pude chegar graças à acessibilidade. Tem o local aqui para a galera sem deficiência chegar, mas também tem uma rampa para eu poder acessar e chegar aqui em cima. Né? Em 2016, é engraçado que quando o Flavinho falou que eu coloquei fogo no Maracanã, é porque eu acendi a pira dos Jogos Rio 2016 e eu estou ali carregando a tocha paralímpica e chego até num determinado momento e a pira está lá em cima e entre mim e a pira tem degraus. Tem escadas. E, de repente, Maracanã lotado, né? Parecia jogo aí dos times cariocas. É isso aí. Eu ia deixar o jogo do Vasco, Botafogo, Fluminense, Flamengo também, que vai ter isso aí. Mas time legal, time tem que ser o meu, Adri. Eu torço para um time fora de série, para mim é o melhor do Brasil e do mundo. E aí vocês perguntam, por que é um time fora de série? É o ABC lá de Natal, fora da série A, B, C, D... E assim sucessivamente. Mas voltando para a Olimpíada de 2016, a pira... Essa piadinha foi boa. É que eu ainda estou me segurando aqui, a do Faustão é ótima. Eu tô achando você tranquilo. Continua assim, tá vai tímido assim. ainda. Vou continuar. Né? E aí, chegando naquele momento mágico, né? Tem degraus, tem escadas. E, de repente, abrem-se rampas através dos degraus. Eu subo as rampas... acendo a pira, né? E ali a mensagem, Flavinho, e hoje eu estando aqui junto com vocês, qual que foi a mensagem da Rio 2016 e qual que é a mensagem que a PRIO passa? Pode haver degraus, pode haver escadas, podem, mas se houver uma rampa, todo mundo chega no mesmo lugar. E eu me lembro que o Nelson, né, foi perguntado qual que é a grande diferença da PRIO, e você até mencionou que a gente não procurou se comparar a ninguém, a gente só queria fazer o nosso melhor. E quando vocês, né, o Roberto, o Emiliano, o Francilmar, né, que é o meu conterrâneo lá de Natal, no Rio Grande do Norte, e todos vocês, qual que é a grande diferença que eu acho da PRIO para tantas outras? A PRIO não vê etnia, não vê religião, não vê política. Eles querem poder atingir a todas as pessoas, né? E inclui também pessoas com deficiência. E hoje, qual que é a minha relação com a PRIO? Né? Hoje eu sou, desde 2020, nós temos um projeto paralímpico aqui na PRIO, onde tem vários atletas, muito melhor que o bosta do Clodoaldo Silva, né? Então, muito, mas eu sou a madrinha, não, sou o padrinho da equipe do time PRIO, né? Então, eu acho que esse é o grande legado, Flavinho, tanto meu,
quanto o seu, né, da gente aqui, nós ganhamos muitas medalhas, né? Ele não, porque ele é muito da cultura, lazer, mas os atletas, mas você também na cultura, ganhou essas medalhas, mas o maior legado é que nós fomos, né, fomos grandes referências nos nossos segmentos, mas que a gente pôde compartilhar para tantas outras pessoas, que eu acho que essa é a grande medalha de ouro e, principalmente, o maior lugar do pódio, Flavinho. Boa, Clodô. Adriana, você quando se aposenta, você vai para um lugar e você, a gente fala sobre isso, né? Você tem 2 medalhas olímpicas, mas você fez um outro caminho tão imponente também, como gestora de projetos esportivos, empresária de atletas, que parece que essa vida ficou para trás. Então, às vezes, eu estava falando isso com ela. Ficou, né? Muito não, sim, mas aqui a minha impressão é assim, não parece, você é uma ficou. bimedalhista olímpica e que o que você usa daquela época? O Isaquias Queiroz, os maiores medalhistas olímpicos da história, tem 5 ou 6? 5 medalhas. 5 medalhas olímpicas. Ele ficou furioso depois de Paris, que a Rebeca passou ele, né? Hoje, mas dos homens é o que tem mais. Ele dos homens é o maior medalhista. Né? E você tem um papel importante na história dele como empresária. E tem o Sem Barreiras também, que é um projeto social que a PRIO é parceira. Como é que é esse teu papel sensei, gestora, empreendedora, mas olhando para formar outras pessoas, que é levar o teu legado para elas? Adri, Flavinho falou novamente de aposentadoria, ele aposentou o kimono, eu a sunga e tu... Não, brincadeira. Aposentou o quê? Não, brincadeira. Sei lá, o top. O top de jogo, né? Na época, os top. Vamos mas não pular essa parte. Né? Eu não ia querer que ela respondesse, mas ela já respondeu. Continua, Adri. Então, Flávio, eu acho assim, o vôlei de praia para mim foi muito especial em todos os sentidos, né? Porque também o próprio formato da modalidade, né? Onde a gente acaba sendo produtora executiva do próprio negócio, empreendedora, porque na praia a gente tem que correr atrás dos patrocínios, a gente tem que contratar os treinadores, contratar toda a equipe multidisciplinar. Então, na praia, eu joguei 10 anos na praia, eu fazia todas essas funções e eu amava, né? Eu acho que ali eu me descobri realmente essa veia comercial e de fazer projetos. E eu fazia isso para as minhas duplas, né? Montava os projetos e ia atrás dos patrocínios. E logo depois, eu acho que era vista no meio, né? Entre os meus pares, tanto masculino quanto feminino, na época, como assim, era uma grande qualidade minha, né? Porque ao longo desse tempo todo na praia eu sempre tive alguns patrocínios, né? E nunca deixei de ter e tal. Quando eu paro de jogar, e eu fui a primeira a parar da minha geração, né? E aí eu acho que também muito com uma cabeça assim, muito... acho que de ter visto alguns atletas, né, que chegam no auge e aí tem aquela dificuldade de saber o tempo certo de sair de cena, né? De parar. Eu me lembro de ter visto o Oscar jogando assim ao vivo ali no Tijuca, e já numa época né, bem fase final de carreira, e eu via ele se arrastando na quadra e eu falava, não, eu não quero isso para mim. Também tinha outros sonhos, né? Eu acho que eu fiz essa transição com uma certa, que eu acho que é um grande desafio na carreira do atleta de alto rendimento, para saber a hora de parar e o que eu vou fazer depois de parar. Mas eu fiz com uma certa tranquilidade, porque eu também tinha muitos sonhos, assim, sabe? Eu tinha vontade de realizar muitos projetos, inclusive pessoais, né? Eu queria ser mãe, eu esperei 2 ciclos olímpicos, né, para decidir ser mãe, acabei sendo mãe mais velha. E aí foi quando eu acho que esse meu trabalho que eu fazia para as minhas duplas, de uma certa forma, chamou a atenção das minhas adversárias e adversários. Eu começo ali, paro de jogar em dezembro de 2001, e em janeiro eu recebo um telefonema das minhas rivais, adversárias, né? Mas a gente sempre teve muito respeito fora da quadra. Adriana Béia e Shelda, não sei quem aqui conhece, mas uma lendária dupla do Brasil, super campeãs. E eu começo ali a minha vida de empresária de atletas. Logo depois, assim, durante 5 anos, eu tinha as 5 melhores duplas do Brasil, que eu agenciava, empresariava, cada dupla com uns 3, 4 contratos de patrocínio. E, num determinado momento, também acontece a virada, onde eu deixo esse boné de empresário e a gente começa um projeto na Embratel, primeiro, antes da Petrobras, que é o time de atletas da Embratel, né, onde eu sou contratada da marca para gerenciar o projeto. E aí começa a minha história como
gestora de projetos que patrocinam atletas olímpicos, né? A minha história com o Isaquias eu acho linda contar. Eu queria, depois, não sei se vai dar tempo de contar, não vai dar tempo de contar, porque, enfim, obviamente, falar dos projetos sociais, especialmente do projeto, né, Sem Barreiras, que a PRIO apoia, porque essas duas atividades caminham em paralelo na minha vida hoje, tanto o lado social quanto o projeto, né, com os atletas olímpicos. Mas o Isaquias foi incrível, porque lá em 2014 ninguém sabia quem era Isaquias. Eu fui chamada pela Petrobras para apresentar o sucesso que tinha sido o projeto com a Embratel, em Londres e Rio 2016. E a gente começa a montar o time Petrobras. E eu me lembro que eu vou sempre no COB, Comitê Olímpico, é onde eu me informo, né, com a direção de esportes, entendendo quais são as modalidades, quem são os atletas que estão se destacando, e me falaram do Isaquias. E eu me lembro que o meu primeiro telefonema para ele foi em janeiro de 2015, e ele, assim, primeiro que para achar o Isaquias atender o telefone já foi um custo, e ele, assim, todo desconfiado, falando comigo, projeto, patrocínio, uma coisa assim, sabe? Meio bronco, né? E não atendia celular. E aí a gente foi ganhando uma confiança, uma relação que hoje tem, né, 10 anos de relação. Ele é o único que eu não consegui deixar de ser, né? Ele fez parte do time Petrobras. Foi o primeiro patrocínio da vida dele, foi a Petrobras, com o time de atletas. Ele está desde então no projeto, conquistou 5 medalhas olímpicas. Hoje, para mim, é uma das grandes referências em termos de consciência profissional. Você não vê jamais o Isaquias dando uma entrevista sem estar devidamente uniformizado. Então, assim, viver tudo isso, né, com um atleta tão cru, né, em termos de visão, né, do que significa você ter a sua marca pessoal associada, né, à imagem de uma empresa, o que ele carrega, os valores da empresa, fazer ele enxergar tudo isso, acho que foi uma grande construção aí junto com ele. E eu me orgulho muito disso, porque hoje, para mim, ele é uma referência. E, Adriana, você me mandou ontem uma cartinha de um dos alunos do Sem Barreiras. Nem fala. Só terminar essas partes com ela, se puder. Queria mostrar para vocês, depois a coisa mais linda. Cadê? Quer Eu tinha que ler, né? Eu podia ler, né? Eu não tenho que pegar um óculos. Eu tenho aqui. Você não quer ler, Flávio? Posso? Bom. Então, só para falar rapidamente, em 2018 eu inauguro um projeto social chamado, né, o Projeto Sem Barreiras. Eu acho que muito movida por um inconformismo, né, como vocês, porque eu tinha projetos com vôlei e em um determinado momento eu enxerguei que eu não precisava me limitar a fazer projetos sociais só com vôlei, que era a minha modalidade de origem. E aí eu inauguro um projeto que oferece 3 modalidades esportivas, que é o vôlei, judô e o atletismo. Esse projeto está indo para o 8º ano, no centro do Rio, no Estácio. A gente atende mais de 200 alunos, em média, por mês. E a PRIO entrou num momento assim, decisivo para o projeto, para o Sem Barreiras. Quando ela entra, a gente consegue, né? Ela permitiu que a gente pudesse dar continuidade a um trabalho que já vinha acontecendo há 5 anos. E hoje, assim, eu sou muito agradecida. Eu acho que a questão, obviamente, financeira, o apoio de vocês é fundamental, né? Não existe um projeto sem o patrocínio da PRIO. Mas eu acho que, mais do que isso, para mim, o que faz talvez assim, a maior diferença é que quando uma marca como a PRIO se associa, né, a projetos como o nosso, eu acho que ela empresta toda, né, a imagem que vocês têm de sucesso, de confiança, de uma empresa que se reinventa, que se renova. E isso, para a gente, traz muita credibilidade. Assim. A gente tem muita honra e muito orgulho de ter vocês como parceiro. E, Calainho, quer falar? Não, era depois, se você pudesse ler. Você não está enxergando. Né? E aí a gente tem, assim... depois a gente mostra nos bastidores. Não, mas resumindo, é uma carta de um menino que é muito emocionante. A gente está agora no momento de fazer a troca de faixas, né? No judô, quem conhece de luta, Flávio. E essa é uma cerimônia, é um evento que é muito emocionante, né? Então, assim, é numa área que esse projeto, a gente atende basicamente as crianças e jovens moradoras do Complexo do São Carlos, no centro do Rio. E as mães e familiares comparecem em peso, se emocionam e choram de colocar uma faixa nova, né, e trocar de faixa no filho. E a gente, nessa preparatório, toda uma semana que eles se preparam e fazem testes, né? Teste com perguntas, a professora pergunta o número de golpe, né? Eles fazem um descritivo, teste escrito, para depois ir para a prática, que vai ser na semana que vem. E, entre essas perguntas, o menino fez uma carta lindíssima, né? Ele fez um depoimento muito emocionante.
É difícil um pouco entender a letra, né? É difícil enxergar, né? Não, acho que vai dar aqui, cara, eu vou tentar. Não, mas é fofa. Fala que ele, antes do judô, ele era gordo, baixo e tímido. Mas com o passar do tempo fui mudando, comecei a rir, chorar e sorrir. Mas o que mais me impactou é que esse esporte, meus senseis, eu achava que estava sozinho, mas percebi que isso não era verdade. Então agradeço tudo que fizeram e fazem por mim. Muito obrigado. É maior, né? Mas maior, gigantesco fofo aqui. Carta, muito legal. E, Calainho, a gente tem... Você trouxe aí... Para mim é muito claro, a gente tem um Brasil gigante, né? Você tem o Rio Grande do Sul, o Amazonas, são dois países tão diferentes, né? Como se fossem países distantes, estão no mesmo Brasil, com histórias, musicalidade, tudo diferente, né? Nessa riqueza que é o Brasil, como é que você imagina um legado perfeito para as pessoas pensarem em Brasil? A gente tem um problema da segurança que eu acho que é muito impactante para trazer o turismo para cá como ele poderia vir, né? E para mim é inacreditável o Rio de Janeiro não ser a cidade mais visitada do mundo, porque é a cidade mais bonita do mundo. Sem dúvida. Eu viajei muito por causa do judô, não existe nada igual. Mas a gente tem uma coisa a ser trabalhada ali para a gente chegar nesse lugar. Mas como é que você imagina o legado do Brasil? A gente está chegando no Serra aqui também. Como é que você imagina o Brasil sendo visto para o mundo da maneira que você sonha? Que bom, Flávio. Eu só quero fazer uma menção aqui, isso que a Adriana trouxe, que pouquíssimas vezes eu ouvi. Quer dizer, muito mais do que o dinheiro, né, Adriana? O quanto uma marca como a Prio ou como o BTG, que hoje dá nome a um dos teatros do nosso grupo, o BTG Pactual Hall, como uma marca pode valorizar um projeto social, como uma marca pode valorizar um musical, um festival de música. Então, realmente é um ponto muito importante. Vai além, Nelsinho, vai além do dinheiro. Tem a ver com a Prio emprestar para um espetáculo, para um espaço cultural, como vocês têm o Teatro Prio, emprestar todo esse sucesso que vocês têm. Mas total, Flávio, já está aqui a palavra fim, tentarei ser breve aqui, mas é aquilo que eu comentava, né? Soft power, né? Essa força que o Brasil tem. De fato, a questão da segurança é uma questão que essa não está na nossa mão exatamente e tem que ser trabalhada. Mas eu vejo o Brasil tendo que trabalhar essa força que nós temos, do ponto de vista cultural, para o mundo. Porque o turista, Flávio, quando chega aqui no Rio de Janeiro, ele normalmente curte as praias, vai ver a beleza natural, etc. Mas ainda não tem esse pensamento de que a cultura brasileira é muito rica, é muito poderosa. Então, um dos meus desafios empresariais no meu negócio é fazer com que o mundo perceba a magnitude da nossa arte, fazer com que o mundo perceba a força da nossa música. Nós somos o país com a maior variedade de gêneros, do pop ao rock, ao carimbó, ao maracatu, ao pagode, ao samba, o frevo, é uma riqueza do forró, é uma riqueza, perfeito, Clodoaldo, é uma riqueza musical que nenhum lugar do mundo tem. Então, um dos legados que eu tenho enquanto ambição pessoal, inclusive, e empresarial, é fazer com que o mundo perceba a força da arte e da cultura do nosso país. Você, quando vai na França, você vai visitar a cultura francesa, você vai nas casas de shows, etc. Quando você vai a Nova York, quando você vai até o Oriente, a própria Coreia do Sul tem feito um trabalho brilhante com K-pop, com cinema, etc. Esse, para mim, é uma ambição, um desafio que eu entendo ser absolutamente fundamental, até porque a força que a gente tem na nossa cultura, repito, ninguém tem. Bom, eu vou chegando aos finalmente, mas só tinha umas perguntas para mim, né, Olívia? Que cabe que eu responder para mim mesmo, é confuso. Mas só fazendo aqui um agradecimento aqui, embora não precise, né? Porque a gente todo mundo está no mesmo time aqui no Reação. O Reação, o nosso instituto, está completando 25 anos esse ano, são 22 de fundação, foram 35 mil vidas transformadas, e a gente está finalizando na virada do ano agora, eu estava mostrando, né, para vocês, um espaço muito especial. São 5 andares, com o Museu da Rocinha, com tatames gigantes, salas de tecnologia, salas de aula, muitas histórias bacanas, e a Prio, nesses últimos, desde 2017, né, vem sendo a nossa principal força motriz ali de acreditar que é possível, estar junto. E eu brinco que eu não estou pedindo, não é falar obrigado, porque eu sinto que eles estão dentro também, né, que eu acho que tem essa história de
sentir todo mundo no mesmo time. Então, isso faz parte da plataforma I Love Prio, todas as iniciativas ligadas à cultura, ao esporte, iniciativas sociais, fazem parte da plataforma I Love Prio. A gente está falando de mais de 100 milhões de reais nesses últimos anos, mais de 60 projetos aprovados, é muita coisa. E só cresce, porque a gente só cresce. Eu trago aquela referência de 10 mil barris para 150 mil barris, e o compartilhar é proporcional. A gente constrói, conquista e compartilha proporcionalmente. Então, a gente vai só crescer e a gente vai ter cada vez mais impacto para esses sonhos começarem a ficar menos distantes. Então, muito obrigado a todos que estão aqui hoje, um dia incrível. Eu acho que finalizar com compartilhar da Prio foi muito adequado. Parabéns a todos e é uma honra fazer parte disso aqui. Valeu, pessoal.